Luz para os nossos dias. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos em relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel, capítulo 9. E a mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8,14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros, não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que havia muito se achavam estabelecidos na igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamasse a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Os discípulos, porque esperavam que o reino de Deus fosse estabelecido na terra, de forma no poder mundano. Miller adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação do santuário, representava a purificação da terra pelo fogo, a vinda do Senhor. Seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o santuário. Os discípulos também interpretaram como interpretava a maioria das pessoas. Assim como os discípulos estiveram em erro quanto ao reino a ser estabelecido no fim das 70 semanas, os adventistas também se enganaram em relação ao fato de ocorrer a terminação dos 2.300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes, uma aderência a eles, cegando o espírito à verdade. Mas ambas as classes, tanto os discípulos quanto os adventistas, cumpriram a vontade de Deus, apresentando a mensagem que ele desejava fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errônea da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Não obstante, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O desapontamento poria à prova o coração dos que haviam professado receber a advertência. Quantos daqueles haviam sido movidos pelo medo, ou pelo impulso do momento, ou excitação? Quantos ali eram indecisos e incrédulos? Aos filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultantes operariam uma necessária correção. Seriam levados a estudar mais profundamente a palavra profética. Seriam ensinados a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e rejeitar tudo que, mesmo que fosse amplamente aceito pelo cristianismo, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade.